turminha, tudo bem? Continuando aqui com as nossas aulas, tá? A Pro vai continuar lá no capítulo 5 de português. Vocês devem estar perguntando por que a Pro não deu uma videoaula ainda de ciências. Eu não dei essa videoaula porque o próximo capítulo de ciências a gente tem que fazer uma experiência, tá? Eu preciso de alguns materiais para fazer essa experiência, eu preciso ver aonde eu vou encontrar esses materiais, tá? E eu preciso ver qual que vai ser a logística para eu fazer. Se eu faço aqui para vocês, se eu só deixo um vídeo para vocês verem como é que é feito. Mas a Pro tá estudando ainda, tudo bem? Fiquem tranquilos, a gente vai ter aula de ciências, vai ter uma videoaula igualzinho de ciências, tá? Não fiquem ansiosos com isso, por isso que eu estou continuando em português. Mais um detalhe, este capítulo 5, a Pro vai dividi-lo em duas partes, tá? Então vai ter uma videoaula hoje e uma videoaula daqui uma semana, tá? Porque é um capítulo um pouco extenso e eu quero dar um pouco de ênfase nessas partes, para não ficar um vídeo muito longo e vocês não ficarem confusos também. Tudo bem? Mais uma explicação. A partir da semana que vem, a gente vai estar trabalhando com algumas atividades avaliativas. Nada de novo, tá, terceiro? Todo o conteúdo que vai ter nessas atividades, vocês já viram, já revisaram de novo. Tudo bem? Então, são atividades simples, são atividades objetivas, então é só vocês lerem o que a questão pede e colocar lá. É a A, B, a C ou a D. Nada de segredo, muito tranquilo. A gente está fazendo isso para conseguir perceber como que vocês estão se adaptando à plataforma, tá? Se estão conseguindo fazer, se está sendo fácil, está sendo difícil, como é que vocês estão respondendo para nós, tudo bem? Mas fiquem tranquilos que não tem nada de novo e nada de diferente, nada do que vocês já não viram, certo? Continuando lá, página 53, capítulo 5, o folheto informativo. Os folhetos são muito utilizados para fazer publicidade, para dar informações sobre produtos e serviços ou para ensinar algo. Em nossas aulas, estudaremos o folheto informativo, ou seja, que dá informações que ensinam alguma coisa, tá? Você já viu algum circulando em seu bairro ou em sua cidade? Então, a Pro trouxe aqui um folheto informativo que eu tinha na minha casa, tá? Só para vocês entenderem o que é um folheto informativo, ok? Isso aqui é um folheto informativo. E eu já vou explicar como é que funciona, ou o que ele é, ou para que ele serve, tá? Então, continuando lá na página 53. Vamos observar o folheto a seguir. Ele é dobrado em 3 partes, impresso frente e verso. Essa é a parte da frente, que traz o título, Combate à Febre Maculosa. Observe seus detalhes. Então, eu tenho aqui a capa do meu folheto, ok? Combate à Febre Maculosa. Tem uns desenhos de carrapato, porque algum motivo tem, certo? Então, aqui é a frente, como se fosse a frente deste folheto. Tudo bem? A capa do folheto. Página 54. Veja agora que esta é a parte interna do folheto quando desdobrado. Então, o meu folheto está dobrado. Quando eu desdobrar o meu folheto, eu terei a parte interna, ou seja, a parte de dentro. O que eu tenho na parte de dentro? As informações, tá? Então, por exemplo, no meu folheto que está na minha mão, a capa dele diz assim, guia comparativo. Eu tava fazendo tudo de ponta cabeça, né, terceiro? Me perdoa. Agora eu vou arrumar, ó. Sinto muito. A hora que eu fui virar, que eu fui ler, eu falei, tá de ponta cabeça. A professora tá ficando doida mesmo. Não é possível. Então, o que diz nesse meu folheto? Guia comparativo, compressores de parafuso. Então, o meu folheto é sobre isso, certo? Já o folheto que a gente tem na apostila é sobre a febre maculosa. Então, o que a gente tem na parte interna? Ele é dobrado em 3 partes, então eu vejo lá a primeira dobra e a segunda dobra. Tudo bem aqui? Primeira dobra, segunda dobra, certo? Então, o que eu tenho nessa parte de dentro? As informações sobre a febre maculosa. Simples. Então, eu tenho os sintomas dessa febre, tá? Como me proteger dessa febre e, importante, algumas dicas importantes. Então, eu tenho lá, não tome remédios por conta própria, peça orientação de um médico, não esmague carrapatos, utilize cigarros ou fósforos para queimá-los. Então, são algumas informações sobre a febre, sobre quem transmite essa febre e como me proteger dessa febre. Tudo bem? Igual aqui dentro, no nosso folheto, eu tenho todas as informações sobre os compressores de parafuso, certo? Embaixo, este é o texto que aparece na parte de trás do folheto. No caso, no meu folheto, eu não tenho nada atrás. Ele está em branco. Só que esse folheto que a gente vê aí, ele é frente e verso. Então, a parte de trás dele eu tenho lá como é
transmitida essa febre? Um pequeno texto. Como é transmitida essa febre? Em que animais podem ser transmitidos? Como que é diagnosticado, tá? E ao lado eu tenho quem foi que criou, quem foi que fez, quem foi que imprimiu esse tipo de folheto, tá? Que aqui no caso eu tenho que foi a Prefeitura de Campinas, certo? Tá. Página 55. Trocar ideias. Na capa do folheto lemos: combate à febre maculosa. Vocês sabem o que é febre maculosa? A febre maculosa é uma doença que ela é transmitida através do carrapato. Tudo bem? Eu vou ler para vocês esse textinho que está em vermelho aqui, só para a gente conhecer um pouquinho sobre essa febre maculosa. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela ou carrapato de cavalo, também conhecido como micuim ou vermelhinho. Esta espécie de carrapatos é encontrada em capivaras, cavalos e cotias, além de outros animais silvestres, e ocasionalmente é encontrado em cães. Normalmente, as infestações de carrapatos ocorrem em locais como margens de lagoas, rios e córregos, pastos, matas e parques. A febre maculosa tem tratamento e quanto antes for diagnosticada, mais rápida será a cura. Nem todos os carrapatos estão infectados e é necessário que ele fique pelo menos 6 horas preso ao corpo para que possa transmitir a doença. Tudo bem? Então, o que é a febre maculosa? É a febre que é causada pelo carrapato, por esse carrapato estrela. Tudo bem? Fale sobre outro folheto que você já leu e para que ele serve. Se vocês já leram algum outro folheto, é agora a hora de vocês lembrarem dele. Eu fui numa vez lá no postinho e tinha um folheto falando sobre a dengue, por exemplo, que a gente tem bastante sobre isso. Lá tinha informações da dengue, quem é a dengue, como pegar, como se proteger. No caso, a Pro tem esse aqui, ó. Tudo bem? Que é um folhetinho sobre um aparelho, informações sobre esse aparelho, para que ele serve, tudo bem? Sem segredo. Como que o folheto chega até as pessoas? Como que vocês acham que esse folheto deve chegar até as pessoas? Correio? Pode ser. No supermercado, às vezes não tem umas bancadinhas com várias coisas assim de folheto? Também. Nos próprios postinhos de saúde, também são lugares que a gente encontra esses folhetos. Em empresas, em supermercados, em padarias, em lojas. Às vezes tem vários folhetinhos espalhados por aí. Tudo bem? Entenderam o texto 1? O folheto tem esse nome porque é geralmente impresso em uma folha de papel. Essa folha pode ser aberta ou ter uma ou mais dobras. Por ser pequeno, pode ser distribuído rapidamente e lido com facilidade. Então, ele é um folheto pequeno, contém algumas informações importantes, tá? Ele pode ser dobrado, como é o caso deste, como é o caso do nosso da apostila. Vou botar de novo de ponta cabeça, igual a da apostila. Como ele pode ser aberto, tá? Pode ser uma folha inteiriça só dele. Tudo bem? Observe a capa do folheto, tá? Desse que tá na apostila lá. Qual que é a finalidade deste folheto? Então, qual que é a finalidade do folheto que a gente tem aí na apostila? Tá? Vocês vão me responder isso. Que ilustração que há nessa parte? Que ilustração que eu posso encontrar aí, certo? E as letras do folheto devem chamar a atenção das pessoas, tá? Como que a gente faz para que essas letras possam chamar a atenção das pessoas? Vamos observar lá na capa da página 53. Como que estão essas letras? Grandes, pequenas, coloridas, em preto e branco? O que faz chamar a minha atenção nessa página? Como é que vocês vão responder essas 3 questões? No caderno, tá? Vocês vão pegar o caderno de português, colocar lá Escola Vilar de Cajamar, 3 de abril de 2020 e vão responder essas 3 questões, ok? Qual que é a finalidade deste folheto? Tudo bem? Qual que é a ilustração que a gente vê na capa? E como que as letras vão chamar a nossa atenção? Como que se faz isso na capa? Tudo bem? 3 questõezinhas no caderno super fácil. Entender o texto 2. Agora vamos entender a parte interna, a parte de dentro deste folheto. Já vimos que ela é dividida em 3 partes. As informações são organizadas em tópicos, certo? Isto é, em pequenos textos que trazem as informações principais. Os folhetos também têm imagens, que ajudam a entender os textos escritos. Observe agora cada uma dessas 3 partes. Página 56. Só algumas informações rapidinho, tá? Quando ele diz tópicos, são pequenos textos curtinhos que a gente tem. Por exemplo, lá, os sintomas, eu tenho um pequeno texto. Os sintomas que podem aparecer de 2 a 14 dias após o contato com o carrapato infectado são. Aí eu tenho o tópico. Primeiro,
febre moderada ou alta de início súbito. Segundo, mal-estar geral. Terceiro, dor de cabeça. E aí eu vou seguindo com vários tópicos, que são vários textinhos bem pequenininhos. Tudo bem? Página 56. Olha lá as nossas 3 partes internas desse folheto, tá? Então, a primeira parte eu tenho lá os sintomas dessa doença, que é também dividido em tópicos. Então, febre moderada, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, pequenas manchas vermelhas. Se apresentar algum sintoma, vá ao médico. São tópicos, textos pequenos. A segunda parte eu tenho como me proteger. Quais são as formas de se proteger dessa doença? Então, evite contato com vegetação. Ao caminhar por essas áreas, use calça comprida. Examine o corpo com atenção toda vez que você for num lugar desse. Também dividido em 3 tópicos. E por último, aquelas informaçõezinhas importantes que eu tinha falado. Para não tomar remédio por conta própria, para procurar um médico se for necessário, para não matar o carrapato com a mão ou com o pé, queimar ele, entendeu? Então são pequenos textos também que eu encontro em tópicos. Tudo bem, terceiro? Página 57. Atividade 1. Essa também vocês vão fazer no caderno, tá? Então, vocês vão colocar lá, página 57, atividade 1, e vão responder pra mim o que tá pedindo aí. Então, com um colega, leia as partes do folheto. No caso, vocês vão ler sozinhos essa parte. Primeiro, qual é a finalidade do texto escrito na parte 1 do folheto? Então, quando eu olhar essa primeira parte aqui, ó, qual que é a finalidade dela? O que ela quer me dizer, tá? 2. E qual é a finalidade da parte 2 e da parte 3? Então, a letragem vai me responder qual que é a finalidade da parte 2 e qual é a finalidade da parte 3, tá? Pergunta 3. Nas 3 partes, as informações são apresentadas em tópicos. Por quê? Por que a Pro falou que folheto informativo sempre é em tópico? Porque são informações rápidas, são textos curtos. Já pensou se eu der para uma pessoa um folheto informativo igual a esse, escrito um livro de 200 páginas? Não tem como. Então, são tópicos porque são textinhos bem curtos. Tudo bem? 4. Algumas linhas estão preenchidas de vermelho. Por quê? Por que vocês acham que algumas estão preenchidas de vermelho? O que é? Por que será isso? Será que é para chamar nossa atenção? Ó, dê atenção a essa informação e eles colocam de vermelho. Talvez seja por isso. 5. Observe a parte 3 do folheto. O que o desenho da seta vermelha indica? Então, eu vou lá na parte 3 e vou ver o que esse desenho da seta indica. O que ele está me indicando aqui, terceiro A? Esse carrapato. E o que esse carrapato causa mesmo, que a gente está vendo até agora? Isso que vocês vão me responder. E 6. Na parte 3 do folheto, o desenho de uma perna mostra a maneira correta de se vestir para evitar a picada de carrapatos. Copie o trecho que ensina isso, tá? Então, vocês vão lá na parte 3 e vão copiar o trechinho que explica como que a gente deve se proteger, como que a gente deve usar a roupa. Só isso. No caderno de português também, tá? Eu vou ler o Você Sabia rapidinho. Quando alguém esmaga os carrapatos com as unhas, eles soltam um líquido contaminado, que pode penetrar na pele causando infecção. Para evitar isso, é preciso segurá-lo entre os dedos, ou com uma pinça e girá-los delicadamente para que saiam inteiros e possam então ser mortos sem o contato das mãos. Os carrapatos não devem ser queimados para que não saiam mais facilmente da pele. Quando queimados, esses insetos podem liberar o líquido contaminado que causa a infecção. Então, algumas informações de como eu não posso tirar o carrapato da minha pele, tá? Se ele tá na minha pele, eu não posso queimar ele na minha pele e eu não posso arrancá-lo. Tudo bem? Página 58, que vai ser a última parte desta nossa videoaula, certo? Eu vou parar na página 58, tá? Atividade 2. Siga o roteiro e escreva 4 características do folheto informativo. Então, vocês vão escrever um textinho, seguindo um roteirozinho sobre o folheto que a gente acabou de estudar. Então, primeiro vocês vão escrever para mim por que ele serve, certo? Qual que é a finalidade desse folheto? Deste daqui, tudo bem? Ou de qualquer outro. Qual que é a finalidade de um folheto informativo, tá? Segundo tópico. Como são os textos e para que servem as imagens? Como são os textos? São textos grandes? São textos curtos? De fácil entendimento? Como é que eles são? Para que servem essas imagens? Tá? Para que as imagens servem, gente? Elas nos ajudam a gente a identificar algumas coisas? Por exemplo, lá na capa, eu tenho lá, combate à febre maculosa.
Aí eu tenho uma grama e eu tenho uns carrapatozinhos pulando da grama, certo? Eu não consigo já de cara pensar, o carrapato tem alguma coisa a ver com essa doença? Então as imagens elas ajudam a gente a entender qual que é o contexto daquele texto, certo? Terceiro tópico, como as informações são organizadas? Lembrando lá que eu falei lá atrás, como que as informações em um folheto informativo são organizadas? Em diálogos? Em textos muito grandes, igual de livro? Como? Tá? Vocês vão me responder aí. E o último, qual a função das ilustrações, das cores e das letras de tamanhos diferentes? Por que eu tenho letras grandes, letras coloridas, tamanhos diferentes, formatos diferentes, e por que eu tenho as ilustrações? Lembra que eu falei? A ilustração não ajuda a gente a identificar sobre o que se trata, não ajuda na interpretação daquele texto? Da mesma forma as letras. E mais uma coisa, as letras grandes, coloridas, elas chamam a nossa atenção. E não é essa a ideia de um folheto informativo, certo? Então a nossa aula, primeira parte da nossa aula de português vai da página 53 à página 58. Certo, terceiro A? Beijo, se cuidem, eu não vejo a hora de ver vocês de novo.